como leitor, eu não vou poder editar. Aí, na hora que você estiver compartilhando lá pelo Jamboard, você só toma cuidado para, na hora de compartilhar dessa forma. Tudo bem? Tá. Galerinha, depois do debate acirrado da semana passada, o conteúdo dessa semana é continuação do da semana passada. Certo? E o que vocês podem me falar sobre esse conteúdo? Ei, gente, e aí? O que vocês podem me falar? Vocês vão ficar caladinhos ou posso nomear alguém? Carol tá voando ali. Carol, semana passada, a gente trabalhou com o mundo após a Guerra Fria, que é o... E... Oi, professor. Bom dia, Caio. Desculpa a demora. Não, eu demorei alguns minutos. Pode ficar tranquilo, nós começamos a aula agora. Eu vi. Eu fiz os comentários lá, eu enviei lá. Sim, já estou lendo. Eu terminei no domingo, que você disse que tinha prazo até o domingo às 23 horas. Aí eu terminei antes das 23 horas, eu posso ter pelo menos 6 comentários lá. A maioria dos meus comentários foi eles juntando coisas que eu pesquisei, sobre o que você fala, sobre o discurso, sabe? Uhum. Mas, Caio, eu vou começar a mudar de conteúdo, mas gostei dos comentários. Eu não li todos os comentários de todos os alunos, inclusive os teus, mas os que eu li até agora estão muito bons. Viu? Ok. Tá. Pessoal, então, Carol, eu estava falando com você, né, você perguntou sobre a questão do... O que a gente viu? Semana passada, nós trabalhamos o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, aí o início da bipolaridade, até chegar em 1991, com o fim da União Soviética. Então, o fórum da semana passada, o conteúdo da semana passada foi esse período, não é? Entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da União Soviética. A partir de 1991, a gente já tem uma situação diferente. Ou seja, a gente tem o fim do socialismo, pelo menos desse bloco socialista que rivalizava muito com o capitalismo, certo? Então, a gente tem o fim desse bloco socialista. E agora, a partir de 91, a gente tem uma nova organização, que é chamada de organização multipolar. Ou seja, vários polos. Ok, se a gente está tendo uma organização multipolar, o que é isso? Isso que eu quero saber de vocês. Hein, pessoal? Olha, pode falar? Pode falar, Tamires. Seria... Não tem... Você não olha mais e fala assim, não, esse aqui e esse aqui estão no controle. É mais de um, no caso, né? Apesar de ter uma divergência de achar que os Estados Unidos estaria no controle, mas não é só ele que exerce esse poder sobre o mundo, sobre as decisões do mundo. É ele, a Alemanha e os outros países, potências mundiais. Ok. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quais são as potências, então? Bárbara não, desculpa. Tamires falou aí da questão da divisão. Hoje você não tem uma potência somente, exclusiva, mas você tem uma divisão. Quais são essas potências, então? Vocês conseguem listar?
Estados Unidos, Alemanha representando a União Europeia, Japão e China? Japão e China. São só essas, Nath? Não, acho que não, mas acho que essas são as principais. Tá, vocês viram o comentário de Iris aí, no chat? Pensando o que eles falou? É para lá que você falou, Nath, das potências, né? E ela comentou da seguinte maneira, ó, principalmente os com maior poder econômico. Ok, então quero que vocês me definam o que seria uma potência. Um país, para ser considerado potência, ele precisa ter o quê? Vamos lá. Dinheiro e poderio bélico? Um país, para ser considerado potência, ele tem de ter poder de influência. Ok? Então, partam desse ponto de vista. Ele tem de ter poder de influência a nível mundial. Ok? Ok. Aí, pensando nesse ponto de vista, ô Iris, seu pai tem poder de influência dentro de casa? Demais. Abre o microfone aí, moça, fala. Tem demais, moço. E, pois é, agora como que ele influencia? Por que ele influencia? O que ele faz? O que ele faz para conseguir influenciar? Uai. Hierarquia, né? Ele é tem mais experiência, sabe mais, aí a gente escuta ele mais também. Ô Iris, para de mentir, miséria. E o poder Fala logo econômico aí dele também é maior que o nosso. Fala logo aí que se você desobedecer, ele não vai te dar dinheiro? Exatamente. Aí, ó. Ele tá aqui do lado, moço, pode Eu não. pago as contas. Então, bem, eu tô brincando um pouquinho com eles, mas é preciso. Também vale poder militar. Isso, mas é nesse sentido, né? Caio comentou da ideia do poder militar. Um país, para ele ter influência, não é simplesmente ele ser rico, ter dinheiro, etc. Mas ele também tem de ter influência em outros sentidos. Por exemplo, o Brasil, ele tem um poder de influência mundial. Agora, o Brasil é considerado um país belicamente forte. Não. Ou seja, ele não tem um poder bélico, poder militar muito forte. Agora, por que o Brasil influencia? Se a gente for pensar, um dos pontos que o Brasil influencia é nas suas riquezas naturais. É um grande exportador de commodities, de matérias-primas, de alimentos, etc. Então, observem que o Brasil consegue influenciar nesse sentido. Além disso, é um país que tem boa parte das suas riquezas naturais, principalmente a questão de preservação ambiental, ainda muito conservado. Se a gente for comparar, por exemplo, com os países desenvolvidos, o Brasil é um país altamente preservado em questão de natureza. Então, observem que nós temos diversas formas de influência. A gente tem influência econômica, tem influência militar. Acabei de citar o exemplo do Brasil, a questão da influência na preservação natural, inclusive é um ponto da economia brasileira, ou seja, a atração de turistas por causa dessas belezas naturais. Nós temos influência também cultural. Então, repare que hoje a gente tem uma série de influências. Ou seja, quando a gente fala que um país ele é uma potência, não é só porque ele é rico, não é só porque ele tem poderio militar, mas o país ele pode influenciar de diversas maneiras, certo? Agora, sem sombra de dúvida, o que é mais importante hoje? Quais seriam os dois principais fatores para o país ser potência, né, para influenciar a nível mundial? Sem sombra de dúvida, poderio econômico, isso é fato, né? Eu tava brincando com eles, mas ela foi logo, né? Ah, é mais velho, é mais experiente, sei o que lá mais e tal. Mas se não pagasse as contas e de vez em quando não desse uma só, um corozinho, um castigozinho em casa, será que você teria essa mesma influência? Então, repare que
Estou brincando um pouquinho nesse sentido, mas a questão do castigo e tal seria como se fosse o poderio bélico. E a questão de pagar as contas, o poderio econômico. Então, os dois principais pontos que caracterizam um país como potência, caracterizam assim, que trazem sua maior influência, é o quê? Poderio bélico e poderio econômico. Ok? Mas tentem observar, tentem pensar a ideia de potência mais ampla, não só nesses dois, esses são os mais importantes, lógico, mas pensando de uma forma mais ampla. Ok? Beleza. O que a gente tem em 1991 mesmo? Fato histórico. O que acontece em 91? Fim da URSS. Fim da União Soviética. O que ocorre logo após o fim da União Soviética? Pela lógica, se a gente tinha rivalização entre capitalismo e socialismo, se em 1991 a gente tem um fim da União Soviética, o que isso quer dizer? Quem ganhou? Capitalismo. Pois é. Se for pensar nessa lógica, quer dizer que com o fim da União Soviética, quem ganhou? Os Estados Unidos ganhou, tal, etc. Beleza. É isso? Será que realmente foi isso? Se eu não me engano, a União Soviética perdeu a Guerra Fria por causa que ela se focava demais no poder militar, se preocupava demais mais do que qualquer outro fator do governo. Sim. Foi um dos motivos, né? Não foi somente isso, esse foi um dos principais para o fim da União Soviética. Mas o que eu estou querendo enfocar com vocês, pensando nesse sistema econômico, com o fim da União Soviética, a vitória do capitalismo, tudo bem, pode até ser pensado dessa forma. Mas vamos colocar da seguinte maneira: os Estados Unidos eliminou um inimigo, mas ganhou vários outros. Porque antes, com a União Soviética, os demais países eles se aliavam aos Estados Unidos com medo do poderio militar soviético. Então, eles sabiam que não conseguiam rivalizar isolados com a União Soviética. O que eles faziam? Se uniam. Aí que vem a ideia lá da OTAN, né? A OTAN foi criada nesse intuito de união, né? De unir esses países para rivalizar com a União Soviética. Beleza. Com o fim da União Soviética, diminui-se consideravelmente a ameaça de guerra, diminui-se consideravelmente a ameaça bélica, invasão, etc. Ou seja, a partir de 91, a gente já começa a ter uma mudança nesses últimos tempos, mas a partir de 91, até mais ou menos aí, 2000, 2005, mais ou menos, a gente tem um mundo regido grandemente pelo poderio econômico. Ou seja, quais foram os países que mais se destacaram a partir de 91? Os que tinham grande poderio econômico. E aí eu concordo, se não me engano foi Nath que falou, né, quando eu perguntei quais são as principais potências, ela falou Estados Unidos, a Alemanha, mas a Alemanha representando quem? A União Europeia. China e qual você falou? O quê? Não, as principais potências, Estados Unidos, Alemanha, mas representando a União Europeia, China e Nath falou, Japão, isso. Ok. Em 91, fim da União Soviética, surge o G7. O que é o G7? Hein, gente? O que é o G7? Peraí, só um minutinho, eu estou dando aula aqui por mim. Estou dando aula? Estou. Quanto tempo? 10 horas. Tá, mas se dá um pulo aqui, fica trocar 10. Beleza. Países mais industrializados? Não só industrializados, Nath. G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo.
A tela tá escura, eu não tô conseguindo ver nada. Espera. Ô, Caio, o problema é onde eu tô aqui, que eu tô com iluminação que é péssima. Mas considere só a minha fala. Acho que vocês estão vendo só meu vulto aqui. Então, o que que acontece? G7 foi criado logo após o fim da União Soviética. Repare, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Quem eram esses países? Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Canadá, Itália e Inglaterra. Então, repare, 7. Repetir de novo. Estados Unidos, Canadá, né? América. Na Europa, Inglaterra, França, Alemanha, Itália. E lá na Ásia, o Japão. Observe que nesse momento não se contava quem? Não se falava de China, não se falava, por exemplo, de Índia, não se falava, por exemplo, de Coreia do Sul, certo? Falava somente nesses 7 mais poderosos. Ok. Por que se falava desses 7? Literalmente eram os 7 mais ricos. Posteriormente, o G7 muda para G8. Por que muda para G8? E quando? Nos anos 2000, inclui-se, era o G7 mais um, ou seja, o G8. Quem entra no G8? Quem entra no G7 agora? A União Soviética. Né? Mas a União Soviética, puxa vida, a União Soviética acabou. Ou o principal representante, né, desse antigo bloco socialista, que era quem? A Rússia. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que a Rússia entra no G8? Né, G7 mais um, né, que agora é G8. Por que vocês acham que a Rússia entra, né, no G8? Ó, gente. Porque ela tinha influência na região dela? Ainda? Hein, gente? Que tipo de influência? Política? Em que sentido? Política, mas como? Bélica? Ah, aí, ó. Rafael foi, Nath confirmou a mesma coisa. Poderio bélico. Eu vou projetar uma tela aqui. Gente, essa tela que eu vou projetar aqui são os PIBs do planeta. Certo? Produto Interno Bruto Nominal. Reparem. Lista do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial das Nações. Mas olha aqui. Repare os primeiros, olha. Estados Unidos, depois China, tem a União Europeia aqui que é somatória. Mas repare como é que o Banco Mundial considera. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, Brasil, Canadá, Rússia. Repare que o PIB do Brasil é maior do que o da Rússia. Só que o Brasil não entra no G8. Na década de 80, o Brasil era o 8º PIB mundial, o 8º maior produto interno bruto do mundo. E não entrar, e mesmo assim não entrou no G8. Então, estou chamando a atenção suas por quê? Vocês têm de considerar a nova ordem mundial não só como uma ordem em que o país tem influência econômica, mas que o país tem influência bélica. Ou seja, por que a Rússia entra no G8? A Rússia entra no G8 em função do seu poderio militar. Economicamente, a Rússia ela é inferior, por exemplo, ao Brasil. O Brasil hoje ele consegue exportar mais, tem uma influência econômica maior, por exemplo, do que a Rússia. Outra questão é que a Rússia leva o fardo da antiga União Soviética, ela ainda sofre preconceito e outras coisas nesse sentido, certo? Então, por que a Rússia entra no G8? Influência bélica. Agora, a gente tem a evolução G7, G8 e hoje a gente passa para o G20. Quem é o G20? Galerinha, G20, constituído por... Aí é interessante vocês entenderem essa evolução. Vou projetar outra janela aqui.
Pronto. Repara aqui, ó, G20 é integrado pela África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Indonésia, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia. Ok, repara como já muda a abordagem. Ou seja, pensando nesse raciocínio, o G20 são as principais potências do mundo atual. Se a gente fala de multipolaridade, quem é o G20? As principais potências. Repara que foi uma evolução. Ou seja, hoje a gente tem influência bélica? Tem, mas nós temos principalmente influência econômica. Tá, por que cria-se o G20? Ô, galerinha, pesquisa aí na ONU. Conselho de Segurança da ONU. No Conselho de Segurança da ONU, que é quem vai decidir se vai ter guerra, se não vai, se vai ter intervenção militar em algum lugar, se não vai, quem define é o Conselho de Segurança da ONU. No Conselho de Segurança da ONU, nós temos 5 cadeiras permanentes. Nós temos 5 cadeiras permanentes. Beleza, Renato, valeu. Nós temos 5 cadeiras permanentes. Quem são essas cadeiras permanentes? Estados Unidos, Rússia. Ô, gente, e se é Conselho de Segurança, está falando de poder bélico, certo? Então, nós temos 5 cadeiras permanentes. Estados Unidos, Rússia, certo? As 2 principais potências bélicas do mundo. Inglaterra, França. Lembrem dos resquícios da Segunda Guerra, né? As 2 maiores potências bélicas da Europa. E China. Ou seja, por que esses 5 países têm cadeiras permanentes? Porque são as 5 principais potências bélicas do planeta. Certo? Ok. Aí eu estou falando isso porque o Brasil ele cogita uma cadeira no Conselho de Segurança. A gente tem 5 cadeiras permanentes e outras cadeiras que são temporárias, são eletivas. O que é isso? Que esses países são eleitos, né, para um mandato em um determinado período. O Brasil cogitou entrar no Conselho de Segurança, ter uma cadeira, mesmo que fosse eletiva, no Conselho de Segurança. Por quê? Galera, o Brasil tem investido nesses últimos anos, começa principalmente no primeiro mandato de Lula, na melhoria do poder bélico nacional. Lula, por exemplo, firmou um acordo com a França para compra de tecnologia para produção de caças de última geração. Houve uma renovação da frota, por exemplo, de aviões, caças da aeronáutica brasileira. Sem contar isso, houve um crescimento muito grande da quantidade de postos militares, postos mesmo de exército, marinha, aeronáutica. Houve, por exemplo, tem centros de pesquisa militares, o ITA é um exemplo disso, ganhou muito investimento nesses últimos períodos. Ou seja, por que eu estou falando isso? Galera, esses países, primeiro se tem o poderio econômico. Por que o Brasil investe militarmente? Porque primeiro ele conseguiu se equilibrar economicamente. Pense aí, lembra o Plano Real, estabilização da economia, etc. Com quem foi? Começa em 1993, 94, com Fernando Henrique. A gente tem 2 mandatos de Fernando Henrique. E Lula só vai assumir o poder lá em 2004. Repara, teve um período de equilíbrio econômico. Equilibrou economicamente, aí veio agora investimento bélico. Todos os países buscam investimento bélico a partir do momento que tem sua economia equilibrada. Ok? Então, por que a gente tem a criação do G20? Gente, esses países eram importantes economicamente e agora eles já começam a ser também importantes militarmente. Certo? Então, hoje nós não temos um único polo de poder. Aí daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso. Não vou entrar nesse detalhe agora, que eu quero colocar essa discussão mais à frente, mas a gente tem diversos países que tiveram crescimento no seu poderio econômico e, por tabela, o econômico influencia no investimento no poderio militar. Entenderam o raciocínio da nova ordem? Ok? Ok. Na sala virtual, eu coloquei um vídeo. Ok. Na sala virtual sua, lá eu coloquei um videozinho. Vou até colocar o link aqui no chat aqui dessa aula, mas está na sala virtual. Deixa eu só abrir ele aqui, só um minuto.
E esse vídeo, que inclusive vai ser o que eu gostaria que vocês se baseassem para fazer o portfólio. Certo? Esse link aqui. Acabei de postar para vocês aí no chat. Nesse link, nesse vídeo, há uma definição sobre nova ordem. Muitos chamam hoje que não é uma ordem, mas sim uma desordem. Primeiro pensando na ideia de multipolar, aí pensa essa ideia do G20, várias potências que têm crescimento econômico, depois tem crescimento militar. As que já tinham isso aí, e outros que não tinham, conseguiram econômico e depois vão em busca do militar. A ideia de unipolaridade, que os Estados Unidos é a principal potência, certo? E a última ideia que seria a polaridade sem uma potência. Então, observem esse raciocínio, ou seja, há uma discussão hoje a nível de academia, a nível de universidades, etc., sobre essa questão. Existe uma multipolaridade mesmo? Existem diversos polos de poder? Ou existe uma unipolaridade, um único polo? Ou outros ainda já defendem que existe uma apolaridade, que não tem polo mais, que não existe mais polos, países preponderantes de grande influência mundial. Então, são essas três linhas que eu gostaria que vocês analisassem. Gente, agora, sem sombra de dúvida, a principal linha aceita hoje é a linha da multipolaridade, de que existe várias potências mundiais. Aí vem a lógica do G20 que eu acabei de comentar. Beleza? Ok? Bom, eu gostaria de saber de vocês. Ficou claro esse raciocínio que eu fiz com vocês? Sim ou não? Ficou. Ficou. Ok, é porque como vocês vão ter de montar o portfólio, né, eu preciso que vocês tenham esse entendimento. Beleza. Com relação específica ao portfólio, o que vocês acharam lá do Jamboard? Priscila? Eu estou falando Priscila, que Priscila é minha monitora. Oi. Além daquele questionamento lá que a gente teve, a Carol está falando que algumas pessoas reclamaram, mas que não chegou a usar. Carol, é bem simples, muito tranquilo o Jamboard. Sim. Não é uma coisa complicada de mexer, não. E a É como ideia... se fosse montando um cartaz. Isso, a ideia é essa mesmo. Eduardo, porque a ideia é essa mesmo. É como se fosse montar um cartaz. A ideia do Jamboard, a ideia do portfólio, é que você trabalhe mais com imagens, com visual, do que texto. Ou seja, vocês podem colocar texto? Lógico que pode, mas textos curtos. Vocês podem montar esse esquema do portfólio como se fosse, por exemplo, um mapa mental. Sem problema nenhum. Só que cada página do portfólio, cada página do Jamboard é chamada de frame. Vocês têm de colocar nos portfólios seus pelo menos 3 frames. Seria uma frame trabalhando a ideia de multipolaridade, um frame trabalhando a ideia de unipolaridade e um frame trabalhando a ideia de apolaridade. Então, preciso que vocês tenham pelo menos 3 frames trabalhando com cada teoria dessa aí. Ok? Fala aí, você abriu o microfone? Precisa ser necessariamente 3 frames com cada um desses temas ou a gente pode fazer de outra forma? Eu quero que vocês explorem mais profundamente cada tema desse. Por isso que eu quero um frame para cada um. Você entendeu? Agora, Sim. sem sombra de dúvida, Iris, você vai ter de falar como que surgiu essa ideia de nova ordem mundial. Então, vocês vão ter de falar um pouquinho lá do fim da União Soviética, em 91, e agora o surgimento dessa nova ideia, dessa nova onda. Certo? Sim, então, sim. já são 4 frames. Resumindo, o portfólio seu tem de ter pelo menos 4 frames, falando do surgimento, e um frame para cada teoria dessa. Tudo bem? Galera, é visual.
mais imagens, textos mais curtos, quiserem montar como um mapa mental, sem estresse, certo? E Duda tinha falado, não, mas tem pouco recurso, mas a ideia é essa mesmo, Duda. Não é que vocês incham de recursos, 3 dimensões, não sei o que lá mais, não. É que vocês consigam fazer uma coisa simples, mas bem visual, bem chamativa. Fotinha sua, Deus que me livre. Ô, Pedro, coloca a meia. Me faz esse favor. Já que você pediu. Essa foi da ideia. Outra coisa, eu quero dar uma olhada nos portfólios antes, então por isso que eu pedi para vocês compartilharem. Quem não compartilhou ainda? Deixa eu olhar como é que está a situação. Ó, Alexandre compartilhou, Rafael, Bárbara, Tamires já compartilhou. Está faltando 2 equipes ainda a compartilhar. Compartilhem comigo aqui no e-mail, vai lá no próprio Jamboard, vocês podem compartilhar. Lembre de compartilhar não como editor, mas como leitor, para mim. Que aí eu vou fazer as críticas, se tiver alguma crítica a ser feita. Tem gente que já consegue fazer um negócio de primeira muito bom. Tem outros que às vezes precisam de alguns retoques. Mas compartilhe comigo que eu vou dar as pitacas necessárias, né, para alteração, para vocês já entregarem o negócio perfeitinho. Resumindo, estou querendo garantir para vocês os pontos totais dessa atividade. Alessandro, bota pilha nos caras aí da sua equipe, viu? Porque você precisa participar da montagem do portfólio. Eu vi aqui você falando que ainda tem de entrar em contato com eles, então bota pilha. Que eu tinha pedido para mandar hoje ainda. Como é que está a situação? Eduardo, estou corrigindo. Calma, essa semana, no máximo início da outra semana, eu já dou a nota para vocês do fórum. Pessoal, eu preciso que vocês compartilhem esse negócio no máximo até amanhã de manhã. Que eu preciso dar as pitacas para vocês terem tempo de, se precisar fazer alguma correção, fazer e me devolver. Tudo bem? Ok? E vocês viram como é que é a entrega, né? Vocês vão postar no comentário geral da atividade o link de cada portfólio. Ok? Vocês não precisam transformar em PDF, colocar em anexo. Não, vocês colocando o link lá já está resolvido, porque aí todo mundo tem acesso. Mário. Senhora. Como a equipe, cada membro da equipe coloca lá também para conseguir concluir a atividade? Não. Um membro da equipe só coloca o link. Senão fica aquele monte de link igual. E o restante marca como concluído. Vocês, um único membro que vai postar o link. Mas lembre-se que todos os membros têm de devolver a atividade lá na sala virtual para poder pontuar. Eu só consigo lançar nota quando a pessoa devolve a atividade. Ok? Tá bom. Tá. Com relação a ao portfólio, alguma dúvida a mais? Que eu estou querendo resolver algumas coisas com vocês das atividades da semana que vem. Nenhuma dúvida por enquanto. Beleza, Caio. Pessoal, na semana que vem vai ser uma semana um pouco apertada para vocês. Por quê? Semana que vem tem a prova e vocês ainda têm de fazer a produção de um vídeo. Vou falar primeiro do vídeo, depois eu falo da prova. O vídeo eu vou mandar para vocês os países que cada equipe vai trabalhar. Só que, o que vocês preferem? Vocês vão fazer a divisão das equipes ou eu vou fazer a divisão, igual eu fiz essa última vez? Ó, Giovana e Nath estão falando que vocês vão resolver. Então é o seguinte, se até sábado vocês já me mandarem a divisão das equipes, ok. Se sábado ainda tiver problema, eu mesmo vou dividir. Então, vocês conversem entre vocês aí para fazer essa divisão. Combinado? Vou postar já a atividade. Amanhã de manhã já vou postar essa atividade. Já falando quais são os países que eu quero que vocês façam. Certo? Que aí vocês já vão ter. Vai ser uma equipe por país. Tudo bem? Como que vai ser esse trabalho? Eu quero que vocês descrevam as características de cada país. Ou seja, países que já vão estar nessa lista aí. China, Índia, Coreia do Sul, África do Sul,
Brasil poderia entrar, mas a gente vê Brasil o tempo todo, então não vou colocar nessa lista. México. Esses são os países em desenvolvimento que recebem mais destaque hoje. Então, cada equipe vai falar sobre esses países. Pontos importantes: falar sobre a questão econômica, as características básicas relacionadas a questões físicas, ou seja, clima, relevo, tal, etc. E, logicamente, ligando-se a reservas minerais e outras riquezas que esse país pode ter. A questão econômica, qual que é a importância desse país, quais são os principais ramos econômicos, colocação com relação à questão de indicadores sociais, indicadores de riqueza, por exemplo, PIB e Índice de Desenvolvimento Humano. Então, isso aí tudo que vocês vão falar. Regra: todos têm de participar do vídeo, mesmo que às vezes não queira mostrar o rosto, mas tem de participar, pelo menos a voz, né, falando uma parte do vídeo. Ok? Beleza? Tá. Tá bom, né? Beleza. Segundo ponto, segundo problema seus para a semana que vem, que é a prova. Galerinha, a prova eu vou abrir dia 12, que é quinta-feira, eu vou fechar dia 13. Como assim? Eu vou abrir dia 12, meio-dia, certo? E vou fechar dia 13, meio-dia. Ou seja, vocês vão ter aí 24 horas para fazer a prova. Como é que vai ser a prova? Vão ser questões de múltipla escolha de vestibular e Enem. E vocês vão ter de justificar por que vocês marcaram, por exemplo, aquela alternativa em cada questão. Eu só vou considerar nota a questão que tiver justificativa. Vocês não vão ter um tempo, assim, abrir o formulário, vocês vão ter X tempo para fazer a prova. Eu não vou fazer dessa forma. Eduardo está falando que eu estou colocando maldade, mas vocês vão entender. Calma aí, Eduardo. Única coisa que vocês têm de ter cuidado é o seguinte: abrir o formulário. Começou a fazer lá. Não, mas ainda tem dúvida nisso, naquilo. Eu não vou dar conta de acabar hoje. Não envie o formulário, porque enviou, acabou. Não tem como devolver mais. Ok? Então, fiquem atentos para vocês não devolverem um formulário enganados. Ok? A prova é de consulta. Então, como são por questões de Enem, de vestibulares, etc., vocês podem procurar na internet comentários sobre essa questão, entender por que é aquela alternativa e não a outra. Então, vocês podem fazer essas pesquisas livremente. Qual que é o meu objetivo? Que vocês entendam, que vocês tenham certeza do porquê que vocês estão escolhendo aquela alternativa. Certo? Então, como eu falei com vocês, é uma prova de consulta, e por isso que eu estou pedindo a justificativa. Porém, a gente não pode fazer um negócio tão simples assim, né? O Google, o Google Sala de Aula me dá uma ferramenta agora que eu consigo visualizar. Ele já me fala, né? Nem preciso ficar pesquisando mais, quem copiou da internet e quem não copiou. Resumindo, na hora que vocês tiverem responder, se vocês abrirem um site lá, por exemplo, está comentando uma questão, ou duas, ou três, sei lá, e vocês literalmente fizeram Ctrl+C, Ctrl+V daquilo, o Google já vai me falar automaticamente. Então, Google Cosmo Pilantra. Pilantra são vocês estão querendo copiar? Então é o seguinte, escrevam com suas palavras, para vocês também treinarem a questão de redação. Ou seja, transcrevam, mas com as suas palavras. Dê explicação com as suas palavras. Entenderam qual que é o objetivo da prova? Coloca a prova, mas é uma prova de consulta, né? Para vocês treinarem essa ideia de escrita aí. E outra coisa, qual vai ser o conteúdo? Fim da Segunda Guerra Mundial, mundo bipolar e mundo multipolar. E trabalhando um pouquinho com a questão de globalização. Então, esse vai ser o conteúdo da prova. Ok? Certinho, galera? Alguma dúvida mais? Tá, deixa eu falar. Eu estou aqui no campo, eu vou ter uma reunião 10 horas. Vocês têm alguma dúvida mais? Que eu já tenho bem provavelmente daqui a um pouquinho eu vou ter de sair. Ok, então se você não tem dúvida mais, eu vou finalizar aqui a reunião. Tudo bem? Posso finalizar? Ô, Rafael, repetir a matéria como? Isso que eu estou sem entender.
Acho que ele quis dizer os temas que vão cair na prova. Ah, tá. O conteúdo dessas 2 primeiras semanas. Vou colocar na sala virtual aqui. Estou colocando lá no mural, viu, Rafael, para facilitar, então. Vitor tá doidão aqui para aula presencial voltar semana que vem. Calma, Vitor. Relaxa, moço. Ô, velho, agora uma coisa positiva. Esse tem de aula à distância, Vitor tá sem pontual, não atrasou um dia. Você não vai se defender, não, Vitor? Ah, não. Tá meio dormindo ainda. Pedro tá sacaneando, que você deixa o computador ligado. Vou ser mentiroso. Ô, professor, desculpa eu ter saído, é que meu celular desligou automaticamente, que a bateria dele acabou, aí eu tive que botar para carregar. É por isso que pareceu que eu tinha saído da live, mas na verdade é o celular que desligou. Tranquilo, Caio. Viu? Pessoal, acabei de postar lá no mural da sala virtual SUS o conteúdo da prova. Ok? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou ter de sair, que eu vou ter reunião agora. Qualquer coisa, vocês me chamem no zap. Combinado? Pessoal, com relação ao estágio, Combinado. eu acho que vai ter uma novidadezinha para vocês, viu? Inclusive, uma possibilidade grande de ser estágio remunerado. Mas aí você tá Não vou falando falar de nada antes de confirmar. Mas tem uma possibilidade muito grande. Mário, você tá parecendo aquelas blogueiras que falam, gente, tá vindo novidade aí pra vocês, tá? Vou falar para vocês, viu? Nossa, mas Ele tá quase- parecendo influencer político, também. promete as coisas, Vocês nem. tá parecendo Na hora que eu político. tava falando do conteúdo, vocês não Promete abriram o as microfone nem a pau. Poucas pessoas. Agora, na hora que vai para as WhatsApp, essa eu pago. Eu vim aqui para Parece elogiar. político. Você é super Vou fazer youtuber. café. Vira influencer também. Pois é. Vira influência, Mário. Vou falar para Tá vocês, no viu? caminho Ô, certo. galerinha, eu vou ter que desligar aqui que eu vou participar da outra reunião. Qualquer coisa, vocês me chamem no zap lá. Combinado? Ok. E lembrem-se Combinado. e lembre-se de compartilhar comigo o portfólio no e-mail. Beleza? Tá bom. Bom dia para vocês, galera. Bom dia. Falou, Tchau, cara. Mário. Falou! Falou.